Vamos falar agora com o prefeito de Tapes, prefeito Silvio Rafael. Acorda cedo, prefeito, também. Muito bom dia, prefeito. Seja bem-vindo ao Bom Dia 97. Bom dia, Leno. Bom dia, Valério. Prazer em estar com vocês aí nesse momento, nesse cedinho da manhã aí. Na verdade, eu durmo tarde e acordo cedo. Dorme pouco, então. Eu durmo 1h da manhã, 1h30 e acordo 6 e pouquinho e já tô apto aí a começar a trabalhar de novo. Tá quase igual a nós, viu? Isso aí agora virou rotina, porque tu monta um QG, praticamente eu trabalho de casa aqui com um grupo de WhatsApp, com vídeo reunião, que essa é uma ferramenta que eu acho que vai pegar agora a partir desse momento, e então a gente acaba se envolvendo demais, e fica escravo do celular, fica escravo do e-mail, então tu acaba trabalhando até mais do que era a vida normal. E o celular acaba virando uma espécie de vício, né, prefeito? A gente sempre tem que estar ligado, é muita informação hoje em dia, uma em cima da outra, a gente sente meio na necessidade de estar sempre ligado no que está acontecendo. É verdade, tu não consegue ir no banheiro se não sentir o celular no bolso, ou próximo da mão, é uma loucura isso, quase vira uma obsessão, né? Realmente. Prefeito, ontem foi definido, através de decreto em Tapes, a utilização de máscaras, a obrigatoriedade do uso de máscaras por habitantes das cidades e visitantes que estiverem em locais públicos. Eu gostaria que o senhor nos falasse mais sobre isso e o que levou a tomar essa decisão, já que Tapes ainda não tem casos confirmados de coronavírus. Graças a Deus, não tem. Mas a gente tem um medo muito grande porque se não tem aqui, a nossa região não tem, vai entrar por algum visitante. Então primeiramente a gente tem uma barreira sanitária na entrada da cidade, onde tu chega a ser não é uma barreira, muito pelo contrário, é um centro de informação, onde o motorista parou, ele vai ser abordado e os agentes comunitários estão ali, algumas vezes técnicas de enfermagem, informando, pedindo onde é que tu veio, com quem esteve, para onde vai, quanto tempo vai ficar, telefone, para a gente monitorar esse pessoal que está chegando, porque aqui foi muito assim, de repente, quando a gente viu muitas casas aqui nos bairros que a gente, aqui, por exemplo, a Pinvest, que é um bairro, o Valério esteve lá, inclusive no verão, é muito habitado por aquela pessoa que tem a segunda casa de praia, entendeu? Então, tem uma casa de praia aqui, estava num apartamento, estava no isolamento num apartamento, imagina o seguinte, eu vou para Tapes, ou vou para Arambaré, ou vou para Barra do Ribeiro, esses lugares que... Então, o pessoal, quando a gente viu, já tinha um contingente grande. Para te ter uma ideia, desde que a gente começou ali, entrou mais de 3.000 pessoas. Então, tu tem que monitorar esse pessoal para ver se não vai ter problema nenhum, se vai ter sintoma nenhum, para a gente ter uma certa tranquilidade. E só que o povo, cara, assim, eu digo... Desde o primeiro decreto que a gente fez, não houve respeito pela população. A população, me parece que, muito pelo discurso do presidente, eu acho, que deixou muito tranquilo, que era uma gripezinha que passava, aquilo deu uma tranquilidade para o pessoal ir para a rua, sem cuidado nenhum. Daqui a pouco tu vê na fila do banco, tu vê na fila da lotérica, esse pessoal todo muito perto um do outro. E aí... eu acho que aí cabe um pouquinho. Quando a gente resolveu flexibilizar aí o comércio a partir do decreto do governador, nós colocamos uma série de restrições para a gente conseguir, talvez, conscientizar essas pessoas de que, se ela for num comércio, ela tem que entrar de máscara para proteger, inclusive, aquela pessoa que está no balcão e que está ali vendendo e fazendo o seu trabalho, e a gente é adepto do comércio, a gente defende o nosso comércio, porque não é um comércio fácil, é um comércio difícil de ultrapassar crises e crises uma em cima da outra. E aí, daqui a pouco, o cara está lá servindo e ele mesmo vai ser o grande prejudicado por toda essa coisa. Então, a gente resolveu meio que condicionar aquelas pessoas que têm necessidade de sair à rua, que saiam de máscara e que só entrem nos lugares públicos, privados, com a máscara no rosto para proteger as pessoas que estão trabalhando. Bom dia, prefeito Silvio. Uma pergunta para o senhor. O pessoal do comércio aí, que já voltou também ao normal, e como está a situação, prefeito, deles em matéria de álcool gel, de luvas, de máscara, dentro, os profissionais do comércio estão adequados, ou prefeito Silvio? Essa foi outra exigência. Na porta do estabelecimento tem que ter uma mesa com álcool gel
exatamente, às vezes, o funcionário orientando as pessoas e passando o álcool na mão das pessoas que entram, entendeu? Isso também é uma maneira deles proteger os seus, né? Porque o pessoal que está ali, de novo, é muito pertinente ter a máscara para não, o cara, no caso de um espirro, aí não vir um pingo ali na pessoa, uma gotícula, e também o álcool gel nas mãos para fazer a asepsia. Como é que está a situação dos casos, prefeito Silvio, o monitoramento? Graças a Deus, não temos casos confirmados aí em TAPS, mas ainda há casos que estão ainda sob suspeitas, não? Não, isso agora não deu, graças a Deus, dos 8 aí que a gente teve, todos eles foram negativados. Mas a gente se preocupa muito, né, Valério? Tu começa a olhar a curva, tu começa a olhar aqui a curva dessa doença, e tu começa a semelhar com outros países, tu começa a olhar, por exemplo, olhar com a Itália. A Itália começou lá antes de março, por fevereiro, e ela começou numa curva ascendente leve. A nossa no Brasil está acelerando agora num pico quase vertical, e a gente fica um pouquinho com medo disso, né? Porque antes nos parecia uma coisa muito louca, muito longe, que isso não, é lá no outro país, não vai. Quando a gente viu, está aqui, aí daqui a pouco tu olha, está aqui em Porto Alegre, está em Pelotas, está em Rio Grande. Teve um caso isolado aqui em Cerro Grande, que graças a Deus a pessoa está se recuperando, mas isso assusta, viu? Assusta porque esse discurso aí de que atinge só velho não é verdade. No Brasil, 25% são jovens, menos de 60 anos, aí eu me incluo, né, como jovem, 3 anos, eu estou na margem de erro dos 60 anos, então quer dizer, eu acho que a gente tem que valorizar muito essa turma aí que tem mais idade, porque são as experiências da nossa vida. Então todo mundo merece viver, e eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Prefeito Silvio, tem pessoas que já passam, infelizmente, necessidades normalmente. Agora, com essa pandemia, agravou a situação. Aqui em Camaquã, há muitas doações de cestas básicas por entidades privadas, principalmente. Como é que está aí o sistema de doação? Há doações aí em TAPS também. Eu sei que teve a doação de 15 toneladas de alimentos por uma rede de farmácias aí em TAPS. Está havendo bastante ações assim para ajudar as pessoas mais necessitadas em TAPS? Já aqui começou várias pessoas fazendo esse tipo por conta delas, cada um fazendo do seu jeito. Eu tentei meio que normatizar isso aí através de um banco de alimentos, porque hoje, para fazer uma doação, tu tem que saber quem, né? Porque as pessoas, às vezes, uma mesma família coloca 3, 4 na mesma fila ali para buscar a cesta básica, que a gente tenta pinçar ali as pessoas que têm mais necessidade. Aí vamos lá, tu pega o CAD único primeiro e começa a trabalhar esse pessoal, e aí tu vai indo. E aí daqui a pouco tem aquele cara também que era um prestador de serviço, que fazia serviço com um cortador de grama, por exemplo, um pedreiro que está sem serviço, que acabou terminando a renda dele, ele não tem o que comer exatamente. Então é feita uma entrevista pelas técnicas da assistência social, aí para vendo a veracidade desse caso, as pessoas vão na casa e depois entregam uma cesta básica completa, né? Esses 15 toneladas de alimento que a gente recebeu da São João, basicamente foram farinha, açúcar e massa. Então isso criou foi bom que a São João, claro, veio 15 toneladas e fez uma carreata aqui quando chegou e tal, e eu tentei meio que pedir para eles não fazer, mas fizeram no afã ali, os funcionários e tal. E isso criou um problema, porque todo mundo vai lá e pede a cesta básica da São João, como se a cesta básica da São João viesse completa, e aí criou uma procura muito grande. Mas nós estamos driblando isso por enquanto. Eu tô preocupado, porque eu acho que isso vai ir mais longe, e a gente, inclusive, hoje tem uma empresa de Camaquã, mandou nós levar o caminhão aí, isso a gente agradece de coração, para buscar, nós precisamos de feijão, óleo de soja, e parece que vem nessa linha aí. Depois eu divulgo aí o nome da empresa, mas graças a Deus a gente está tendo o brasileiro é muito solidário, e o gaúcho aqui em especial, e eu tenho certeza que aqueles que vão ter um pouquinho mais vão doar e vão fazer as coisas acontecerem. Nós temos um período difícil para passar pela frente aí, gente, tô nervoso com isso, porque todo aquele planejamento que tu tinha a nível de setor público, e os caras às vezes jogam na tua cara, né? Olha, vocês estão tranquilos, tem o salário certo,
vocês têm, chega lá no fim do mês, o teu de vocês pinga no caixa certinho, não é isso. É uma engrenagem que ela falhou um dente ou dois, que logo ali na frente essa engrenagem falha e vai faltar para o setor público também, porque não vai ter pagamento de imposto, muitas pessoas não vão ter condições, vão escolher comer em vez de pagar imposto, e é certo que isso vai dar uma retração muito grande e que nós vamos ter que nos ajustar de alguma forma. Prefeito, bom dia, Rodrigo Vicente. Tudo bem, prefeito? Ô, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Eu, na tua fala, acompanhando aqui, enquanto acompanhava a entrevista, tanto tu quanto a prefeita Fábia, vocês estão no seu último ano de governo, né? Porque não há possibilidade de reeleição. E ambos enfrentaram momentos bem distintos, né, ao longo desses 8 anos como prefeito. Esse momento que está vivendo o mundo é um momento ímpar. O que vai ficar, prefeito, passado esta pandemia, com relação à experiência? O senhor acredita que vai ter um ganho grande, e como o senhor vai conduzir para fechar as contas em 31 de dezembro, já que é um cenário completamente incerto? Sabe que o que vale, por isso que eu defendo tanto os velhos, porque a experiência de vida que eles passaram pós-guerra, então eu defendo muito isso aí, a valorização da vida, e eu ontem ainda falava com um amigo que trabalhava no governo do Tarso, que era acho que ele era na sala, aquela sala que quando recebia os empresários tinha um nome especial, e essa pessoa estava conversando comigo ontem. Eu digo, olha, eu queria ter passado para a experiência de ser prefeito lá com 20 e poucos anos. Tu sai preparado para qualquer coisa na vida, porque a experiência de prefeito, tu enfrenta desde o problema daquele cara que não teve a viagem dele, que não fizeram a viagem de saúde, até aquele que teve uma luz queimada na frente da casa. Então tu acaba trabalhando esses problemas, e aí vem problemas diversos, aí às vezes estoura um da promotoria que tu tem que responder, às vezes a Câmara de Vereadores questiona uma outra coisa que tu também tem que se preparar para isso. Então tu cria um grau de resistência tão grande para resolver os pepinos, que sempre um é maior que o outro. Hoje está aqui com águas calmas, daqui a pouco tu te prepara porque vem alguma coisa. E de 2013 para cá nós não tivemos sorte, né? Nós não ouvimos uma notícia boa, né? Nunca. E agora, para nós finalizar o governo, quando a gente está preparado, fazendo conta, deixando para não deixar resto a pagar, para fazer tudo tranquilo, vem essa bomba muito maior, que é uma guerra que a gente não percebeu que está numa guerra ainda. O brasileiro não se apercebeu disso, e parece que isso é longe ainda, que não está aqui, e está. E a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque nós reabrimos o comércio, timidamente, com 30% aqui da capacidade. Mas daqui a pouco nós vamos ter que recuar, ou com muita sorte, daqui a pouco nós podemos avançar para metade do comércio. Mas quem vai comprar, quem vai ir, como é que vai ser a subsistência dessas empresas que às vezes não tem o capital de giro necessário para tocar o negócio. Então nós estamos no meio de algo nunca visto, entende? E como tu disse, eu e a Fábia e o Serginho de Cerro Grande, nós somos os 3 remanescentes aí de 8 anos. Sem dúvida é uma experiência que fica marcada, né? Uma pena que nós saímos velhos do processo aí, porque eu vou sair com 57 e 58, e já estou quase fora do mercado de trabalho, mas preparado para fazer qualquer coisa. A Fábia não vai gostar da sua colocação, viu, prefeito? O senhor disse que a Fábia é um pouquinho mais nova, mas está por aí. Só para finalizar de minha parte, prefeito, o senhor acredita que haverá algum tipo de tratamento ou algo diferenciado por parte dos órgãos fiscalizadores, já que muito provável que o Brasil não vai fechar as contas em 2020? Eu acredito que sim, né? Mas a gente não pode confiar muito nisso, tem que tentar fazer o mais... Agora, daqui para frente, eu tô para te ter uma ideia, eu tô com uma lista de férias aqui, de gente que tem direito e gente que não tem no período aquisitivo. Eu vou tocar todo mundo em férias agora, sem a compra de 10 dias, para exatamente fazer gestão aqui, para tentar conter qualquer hora extra, qualquer coisa que seja supérflua, para a gente ir sobrevivendo, não tem saída. Eu acho que os órgãos eles estão enxergando isso. Eu tenho conversado bastante, principalmente com o Procurador-Geral do Ministério Público, que é uma pessoa muito acessível. A gente tem conversado, ele dá chance de conversar. É uma pessoa que atende o WhatsApp, que responde rápido. Então, eu tenho conversado muito, porque o entendimento do auditor de campo, que o cara tanto faz o do TCE e do próprio Ministério Público, é muito importante. Eles têm que entender o contexto
do momento que estamos vivendo e temos esse entendimento, porque nesse primeiro momento, sim, até o judiciário foi inusitado aqui, porque eu recebi uma ligação do juiz dizendo que tinha um dinheiro do judiciário para dar para a saúde, assim, foi uma coisa muito rápida, muito solidária, que a gente fica agradecido. Então eu acho que vai ter alguma coisa nesse sentido, mas é bom tu te precaver, porque nunca é certo 100% que vai ser julgado dessa forma. Nunca esquecendo que nós estamos num ano eleitoral e que tudo pode acontecer. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, como sempre. E aqui eu sou privilegiado nesse processo por estar junto com o Tribunal de Contas da União há cerca de uns 5 anos, 6 anos já, que eu pratico aqui governança pública, onde tu busca um conceito de governança moderna, onde tu tem um grupo de risco, um grupo de análise que consegue fazer isso, né? Embora que os adversários enxerguem isso, aqueles cupincha lá que estão perto do prefeito, na verdade, esse grupo é um grupo que te ajuda a não errar sozinho, tu buscar o análise da missão que está fazendo, voltar atrás, para essa, começa outra, não vai dar para terminar essa aqui, vamos noutra. Esse é governança pública. Prefeito Silvio Rafael de Tapes, mas também presidente do Consórcio Intermunicipal Centro-Sul. Como o senhor enxerga aqui na nossa região a situação hoje que a gente está vivendo e qual é a expectativa, porque nós vamos ter um inverno pela frente, prefeito? Eu acho que mais do que nunca nós temos que nos unir em consórcio, unir em associação, e por acaso eu também sou presidente da associação agora, porque o Jair saiu porque ele vai à reeleição, e aí eu acabei assumindo os dois. E eu vejo de uma forma, às vezes por acidente acontecem as coisas que poderiam ser certas já. Eu acho que o prefeito que assume o consórcio e a associação deveria ser realmente o presidente das duas, porque nos outros municípios também nas outras regiões. Eu fui a Campo Bom esses dias, há tempo atrás, quando a gente podia se reunir, eu fui numa reunião lá onde o prefeito de Campo Bom assumiu os dois. Então eu acho que nós temos que estar agarrados ali, tanto a associação como o consórcio, como uma ferramenta da gente poder fazer coisas juntos, né? Ontem ainda recebi do prefeito o Esperoto de Guaíba um negócio sobre o resíduo sólido, né? O nosso lixo que é retirado daqui, nós levamos para Capão do Leão, que nós temos que resolver isso aí uma vida toda. E aí ele puxou ali um descritivo, eu acho que era da Caixa Federal, dizendo que há um chamamento público para isso, e nós começamos já ali a brigar entre nós, no bom sentido, de que forma fazia isso, de que forma a gente montava isso, de que seria projeto ou não, e o Esperoto está bem adiantado nisso aí. Então, quer dizer, são soluções como essa, em conjunto, que nós vamos resolver muita coisa. E pode ter certeza, daí para frente agora, com mais essas ferramentas de gestão, que são as reuniões, videoconferências e coisas, as regiões vão se fechar em consórcios para exatamente as políticas públicas de Estado e União virem através dessa ferramenta aí, que é essencial para funcionar. Prefeito, o senhor falou no início da nossa entrevista que as declarações do presidente interferiram, mudaram a maneira das pessoas agirem até em Tapes. Ontem saiu o Mandetta e entrou o Nelson Tait. O senhor acredita que isso pode mudar alguma coisa no combate ao coronavírus no país, aqui no estado e em Tapes também? Eu acho que o que entrou, embora tenha um discurso muito parecido com o do presidente, eu acabei pesquisando e olhando as coisas do passado dele, umas falas ali. Tu nunca sabe quando é editado e não é. O problema é esse. Há muito fake news nisso. Tu monta um texto, corta uma introdução e tu extrai só aquela fala ali e acaba tu ficando com a imagem da pessoa nesse sentido. Eu quero ver no andar dessa semana aí o que ele vai fazer. Por outro lado, ele é do isolamento horizontal e não vertical. Quer dizer, então nós temos que testar ele. Eu acho que ele não pode ser tão louco assim de entrar nesse discurso de botar todo mundo suicidamente para a rua, dizendo que não tem nada, que nós temos que nos contaminar muito rápido, como o Osmar Terra estava falando. Eu acho que nós temos que ir devagar. Eu estava olhando ontem, Argentina, Uruguai e Paraguai estão com pouquíssimos casos. Então eu ainda disse para minha esposa que eu analisando no meu gabinete, no meu QG, que eu disse, olha, se eles estão com tão poucos casos, será que o Rio Grande do Sul não pode ser privilegiado de dizer assim, bom, nós estamos aqui nessa metade para cá e nós vamos ter menos casos que o resto, embora nós estamos lá com um número já bem maior que o deles. Então, pode ser que a gente tenha uma sorte nesse sistema aí que, sei lá,
de alguma coisa nos beneficiar nesse sentido, mas não vale a pena abrir a guarda, né? Eu acho que nós temos que cada vez nos cuidar mais, e essa forma que nós colocamos aqui das pessoas saírem de máscara está dando resultado. As pessoas estão achando que nós estamos cobrando multa, entendeu? Uns dizendo para o outro, olha, tu vai ser multado, e na verdade a gente não instituiu isso, é um efeito pedagógico. A gente está tentando que as pessoas se conscientizem que tem que proteger. Se não quer se proteger, não se proteja, mas tem que proteger a outra pessoa que está trabalhando, ou até o próprio mais idoso que está em casa. A gente tem que criar esse critério. Prefeito Silvio Raffaelli, muito obrigado pela sua participação aqui cedinho no Bom Dia 97. Eu que agradeço o espaço aí, estou sempre à disposição. Um grande abraço para vocês, um bom trabalho aí para o prefeito Ivo, para Camaquã todo, para o comércio, para o Otávio aí, que é muito participativo e está sempre junto conosco aí, o Fábio. Vamos em frente e torcer para que isso passe, né? Embora a gente saiba que aulas, talvez, ontem pela conversa, vocês não me perguntaram isso, mas eu vou dizer aqui, agora de tarde tem outra avaliação, mas eu acredito que pelo andar da carruagem e a aula só no segundo semestre. Somente não no tem segundo chance semestre. de começar antes. É temerário dizer que vai começar no forte do inverno. Eu acho que dificilmente nós teremos isso. E não há chances, o senhor acha, da gente perder o ano letivo devido ao coronavírus? Eu acredito que sim. Eu estava começando um projeto totalmente novo, inovador, eu diria, e infelizmente estou perdendo esse ano de implantação desse projeto, mas eu acho que pode se perder o ano letivo, porque a não ser que tu comece eu não sei, se não me engano tem um número de horas aula, ou de dias aula, que vai ser difícil de conseguir, a não ser que esteja um decreto presidencial ou um decreto governamental que restabeleça essa chance aí. Mas vai ser difícil. Muito obrigado, prefeito Silvio Raffaelli, e até uma próxima oportunidade. O senhor sabe que as portas aqui da Rádio Acústica FM estão sempre abertas para o senhor. Muito obrigado, um grande abraço para vocês aí.